Olá, crianças! Então, estamos aqui agora para mais uma lição bíblica. E hoje, a nossa lição bíblica está lá no livro de Lucas, Novo Testamento, hein? Mateus, Marcos, Lucas. Está lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo de 1 a 11, tá? Então, já sabe, como a tia sempre fala. Não pegou a Bíblia? Então, vai lá, pega a sua Bíblia, tá bom? E nos acompanhe. Se você não sabe ler, presta bastante atenção no que a tia vai falar, tá bom? Então, agora vamos orar. Vamos falar com o Papai do Céu e pedir que Ele abençoe a nossa história bíblica de hoje, que Ele abra o nosso entendimento e nosso coração, tá bom? Vamos lá? Juntando as mãozinhas e vamos falar com o nosso Deus maravilhoso. Senhor Deus e Pai, Senhor, oh Pai, como Tu és maravilhoso, Senhor, como Tu és grandioso, Deus de misericórdia, Deus tão amoroso, Papaizinho. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença agora, ó Pai, primeiramente para Te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, ó Pai. Obrigado, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, porque podemos estar aqui através da internet, ó Pai, levando a Tua palavra a cada uma dessas crianças que estão nos assistindo, ó Pai. Senhor Deus, Te pedimos, Senhor, que limpe o nosso coraçãozinho, ó Pai, ó Senhor. Limpa as nossas vidas, Senhor, nos ensina a ser como Jesus, ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos prepara, ó Pai, prepara cada criança que está assistindo para receber a Tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, eu te peço, Senhor, usa a minha vida, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, use a minha vida, dirija as minhas palavras e os meus pensamentos nesse momento, ó Pai, para levar a Tua palavra, Senhor, que as crianças possam entender o que o Senhor quer nos falar nesta manhã, Senhor Deus, ó Pai. Me usa, Senhor, conforme a Tua vontade, ó Pai. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Faz conforme o Senhor quer, ó Pai. Ó Senhor Deus, sei que não somos dignos de Ti, ó Pai, mas pela Tua misericórdia estamos aqui, Senhor. Abençoa, ó Pai, cada criança no Brasil, no Equador, na Bolívia, no Chile. Abençoa cada uma delas, ó Pai, e que possamos estar agora juntos para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Eu oro, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vamos lá? Hoje a nossa história bíblica está em... onde mesmo? A tia acabou de falar. Lucas 6, de 1 a 11. E sabe, nós estamos aprendendo sobre a vida de Jesus. Nós estamos aprendendo sobre a vida de Jesus. Na semana passada, a tia Giovana nos falou sobre o chamado de Levi e sobre como Jesus foi até a casa de pecadores e comeu com eles. E a tia Giovana nos ensinou que o que está lá em Lucas 5, versículo 32. E Jesus disse assim, lá em Lucas 5, versículo 32. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Então, Jesus foi até a casa de um pecador e comeu com ele, porque Jesus veio para todos e ele veio para os pecadores também. E continuando as nossas lições sobre a vida de Jesus, vocês lembram dessa frase que eu falei para vocês a última vez? O que Jesus faria? Crianças, aqui no livro de Lucas, nós aprendemos muito sobre as boas decisões que Jesus fez, sobre como Jesus conhecia a Bíblia, Jesus conhecia a palavra de Deus e todas as decisões que Jesus
fazia era com base na palavra de Deus. Ele ouvia a voz de Deus, ele obedecia à voz de Deus. Então eu perguntei para vocês na semana passada assim, na última aula que eu dei, eu falei para vocês, antes de tomar uma decisão, parar e pensar o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Para e pensa o que Jesus faria. Jesus nunca pecou. Ele foi certo em tudo. Então, não se esqueçam de lembrar o que Jesus faria. O que Jesus faria. E na lição de hoje, nós vamos ver mais uma vez o que Jesus fez, as boas decisões que Jesus tomou, a sabedoria de Jesus, o conhecimento que Jesus tinha da Bíblia em todas as suas respostas. Então vamos lá ler a passagem bíblica. Aconteceu que num sábado, passando pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Versículo 2. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tende lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e seus companheiros? Jesus respondeu. Versículo 4. Como ele entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da procissão e deu aos que com ele estavam, pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente aos seus sacerdotes. E Jesus acrescentou e disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Filho do homem é Senhor do sábado. Isso é o que está lá até o versículo 5. Então vamos lá agora. Vamos falar algumas coisinhas sobre essa primeira passagem. Era que dia que disse aqui? Era um sábado. Era um sábado. E no sábado, os discípulos de Jesus, eles estavam indo para uma cidade, provavelmente estavam indo de uma cidade para outra, pregar a palavra de Deus, acompanhar Jesus nas suas pregações, nas suas curas e nos seus milagres. E no meio dessa viagem, eles passaram por um campo onde tinha espigas, imagino eu que de trigo, que era o que cultivavam naquela época. Então, provavelmente aqui era entre maio, junho, julho, que é a época da colheita, né, do trigo. E os discípulos de Jesus estavam passando por lá. E eles tinham fome. Eles tinham fome. E quando eles passaram por dentro dessa plantação, com as mãos, eles pegaram a espiga e estavam comendo o trigo. Só que era sábado. E naquela época, não só naquela época, né? Até hoje os judeus guardam o sábado. Naquela época, era um escândalo fazer qualquer coisa no sábado. Naquela época, eles guardavam o sábado de tal forma que eles tinham uma lista enorme de coisas que não podiam fazer no sábado. Nessa lista tinha várias coisas. Não podia caminhar muito, tinha um tanto determinado para caminhar. Não podia sair caminhando por aí, podia andar só um pouquinho. Nessa lista de coisas que não podia fazer no sábado, também estava escrito que não podia cozinhar. Cozinhar era trabalho, não podia cozinhar no sábado. Essa lista tinha um monte de coisas que não podia fazer nos sábados. E lá na lista também tinha que não podia colher no sábado. Só que Jesus e seus discípulos estavam passando por esse campo e eles estavam com
fome. Estavam com fome. E tinha lá. Por que eles não podiam pegar, não é? Porque também, antigamente, na lei dizia que se você estivesse passando pela plantação do seu vizinho, você podia pegar com a mão umas espigas e comer. O que você não podia fazer era passar a faca, pegar um monte e levar. Isso não podia, a lei dizia que não podia. Mas pegar com a mão e comer, podia. Só que o problema é que era sábado. E aí, uns homens maus, fariseus, que a todo momento estavam tentando atacar Jesus e pegar uma falha de Jesus para culpá-lo e acusá-lo, eles estavam vendo e viram os discípulos de Jesus, eles estão aqui nesse cantinho, ó. E eles viram os discípulos de Jesus fazendo isso, pegando espiga no sábado. Mas eles tinham fome, né? Eles tinham fome. E Jesus não desperdiça milagre. Porque Jesus, ele tinha todo o poder para fazer pão cair do céu, para encher a barriga dos discípulos. Mas Jesus não desperdiça milagre. Ele não fica por aí fazendo milagre para beneficiar a ele mesmo. Não é para isso que Deus mandou Jesus. Então, Jesus e os discípulos, eles tinham que comer, eles tinham que beber, como nós. Porque Jesus era homem como nós. Então, esses fariseus chegaram e aí falaram assim: por que você faz o que não pode fazer no sábado? Aí Jesus, muito esperto, e Jesus conhecia o quê? A Bíblia. Jesus era sábio e Jesus conhecia a Bíblia. E Jesus respondeu para eles com a Bíblia. Sabe o que foi que Jesus falou? Nós já lemos, mas vamos ler de novo, lá no versículo 3. Jesus respondeu: ué, vocês não leram o que fez Davi quando teve fome? Vocês não leram, não? Tá lá na Bíblia, quando Davi teve fome. E sabe o que diz, crianças? Diz assim: Davi, ele estava na guerra. Davi estava fugindo do rei Saul. E no meio dessa fuga, ele passou no tabernáculo e aí ele falou pro sumo sacerdote: o que você tem aí para comer? Estamos famintos. Davi e seus homens estavam famintos, porque eles estavam na guerra, fugindo, se escondendo. E eles foram no tabernáculo. Tabernáculo é como se fosse a igreja de hoje. E chegando lá, o sumo sacerdote falou para Davi: eu não tenho nada aqui. A única coisa que eu tenho aqui são os pães sagrados. Só que aqueles pães, os pães da procissão, eles eram sagrados. Só o sumo sacerdote, os sumos sacerdotes que podiam comer. Mas Davi tinha o quê? Davi tinha fome. Davi tinha fome. Então, o sumo sacerdote pegou os pães, deu para Davi. E Davi foi e comeu junto com os seus soldados. O sacerdote falou: pode levar, come. E Jesus citou essa passagem. Jesus falou para os fariseus: vocês não leram o que fez Davi? E aí, então, acrescentou Jesus. Jesus acrescentou ainda e falou assim: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Por quê? O sábado foi feito para quê? Quando Deus criou o mundo, lá no começo, Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia, o nosso Deus descansou. O 7º dia é um presente para nós, um presente para que a gente possa descansar. Naquela época, eles levavam tão a sério
o sábado, eles não faziam nada no sábado, e vocês acham, esses homens queriam que os discípulos de Jesus até passassem fome? Eles não tiveram misericórdia. Mas Jesus, citando essa passagem de Davi, ele nos mostra que é importante que a gente tenha também misericórdia das pessoas. O que adianta você guardar o sábado e não ter misericórdia das pessoas? Não ter amor no seu coração? E outra coisa, nós temos que separar um dia na semana, para quê? Para Deus. Porque nós fazemos todas as nossas coisas, não é? E não sobra nenhum dia para Deus. Nós temos que guardar um dia para dedicar ao Senhor, para fazer as coisas de Deus, não é? Mas nunca esquecendo da misericórdia. Nós temos que ter misericórdia. E falando isso, depois que Jesus falou isso para os fariseus, Jesus e os seus discípulos seguiram viagem. E num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga. E ele estava lá na sinagoga ensinando. A sinagoga também é como se fosse a igreja de hoje. E Jesus estava lá na sinagoga ensinando. Vamos ler lá no Lucas 6, versículo 6. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressecada. E esse homem da mão ressequida, que nem diz aqui, ele estava lá no templo. E aí Jesus falou para ele, vira ao meio, falou para ele, vem ao meio. E os fariseus, os mesmos, lembra dos fariseus que estavam lá no campo, olhando os discípulos colherem as espigas no sábado? Os fariseus estavam na sinagoga e eles estavam, de olho, vendo se Jesus ia curar no sábado, porque no sábado não podia fazer nada. E aí tinha lá um homem da mão ressequida, igual nós lemos aqui no versículo 6. E Jesus chamou esse homem para vir no meio. Esse homem, ele tinha a mão seca. E como a mão dele era muito seca, ia ficando pequena. Então ele tinha uma mão normal e a outra mão dele era uma mão ressequida, uma mão doente. E como naquela época, crianças, naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Então a maioria dos trabalhos eram manuais. As pessoas usavam muito as mãos. Imagina aquele homem só com uma das mãos, a outra mão dele ele nem podia usar direito. E naquela época as pessoas tinham muito preconceito com as pessoas que tinham algum problema. Eles tinham muito preconceito, não queriam chegar perto, achavam que era maldição. Aquele homem devia estar sofrendo muito. Além de só ter uma mão para utilizar, ainda tinha que enfrentar o preconceito daquela época. E Jesus chamou aquele homem, vem aqui para o centro. E o homem foi para o centro lá da sinagoga. E os escribas observavam só para ver se Jesus ia curar no sábado. Aí lá no versículo 8 diz assim: Jesus, mas ele, conhecendo-lhes o pensamento, disse ao homem da mão ressequida, levanta e vem para o meio. E o homem levantou e permaneceu em pé ali no meio. Jesus conhece os nossos pensamentos. Ele é Deus. Ele sabe o que nós pensamos. E Jesus sabia
as más intenções daqueles homens que estavam só querendo ver se Jesus ia curar no sábado, só para poder ter um motivo para acusar Jesus. No versículo 9 diz assim: Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixar padecer? Então, o que Jesus perguntou? É justo curar no sábado? É justo curar no sábado? Jesus, e fitando, no versículo 10, e fitando todos ao redor, Jesus olhou para todos ao redor e disse ao homem: Estende a tua mão. Jesus falou para o homem estender a mão doente que ele tinha. E o homem estendeu a mão. E a mão dele foi curada. Ele ficou com a mão normal, com as duas mãos normais. Os fariseus não queriam que Jesus curasse no sábado, mas também em outra passagem que não está aqui em Lucas, mas está escrito assim: Jesus falou: Se uma ovelha sua querida cair dentro de um buraco e for sábado, você vai deixar ela lá ou você vai resgatá-la? Jesus perguntou. E eles ficaram quietos. Se uma ovelha é digna de salvação no sábado, que dirá uma vida humana, que dirá um homem, não é mesmo? E aí então, Jesus falou para eles: vocês têm que ter misericórdia e não querer o holocausto e não querer a morte. Misericórdia e não holocausto, Jesus falou. Sabe, crianças, temos que guardar um dia para o Senhor, mas o seu domingo, porque antes era sábado. Depois que Jesus ressuscitou em um domingo. Desde que Jesus ressuscitou, os cristãos têm se reunido aos domingos para adorar ao Senhor, para falar dele, para ler a palavra do Senhor. E sabe o que é mais importante de tudo isso? Nós chamamos o domingo de Dia do Senhor. É dia do Senhor. E não adianta nada você pegar o seu domingo só para passear, só para ir no parque, quando não tem coronavírus, né? Aí você vai na igreja, assiste o culto, 2 horinhas de culto e ó, vai embora, vai se divertir, nem lembra mais que é o dia do Senhor. O jeito que você passa a sua semana é o que vai dizer como vai ser o seu dia do Senhor. Porque o que o Senhor quer não é que nós sejamos religiosos. O que Deus quer, como diz na tua palavra, é verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta nada a gente ser religioso, guardar o sábado, mas não fazer bem para o próximo. Esses fariseus, eles eram hipócritas. Eles não queriam que os discípulos de Jesus saciassem a fome, não queriam que Jesus curasse aquele homem que há anos sofria, talvez desde o nascimento ele estava sofrendo com aquela mão. Os fariseus não tinham misericórdia. Nós temos que guardar o dia do Senhor, mas também nós temos que todos os outros dias ler a Bíblia, orar, ter misericórdia dos nossos amigos. Temos que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Qualquer dia na sua casa, você pode parar, ler a Bíblia, orar,
falar com o Papai do Céu, dar bom exemplo, não só no dia do Senhor, mas todos os outros dias. Então, crianças, o que eu quero ensinar para vocês hoje é, primeiro, que o dia do Senhor agora é aos domingos e não mais aos sábados. Mas todos os dias pode ser dia do Senhor. Nós separamos um dia na semana para adorá-lo. Nós temos que guardar esse dia, parar um pouco de trabalhar, parar de estudar. Vocês não trabalham, né? Mas para de estudar, vai para a igreja ou senta aí no seu sofazinho, assiste a EBD online, ora, fala com o Papai do Céu, dedica um tempo para ele. Então, e segundo, temos que ter misericórdia das pessoas e não sermos religiosos. Temos que amar o Senhor e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E temos que amar o nosso próximo, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. E agora nós vamos para o nosso versículo. O versículo de hoje é o mesmo que nós falamos na semana anterior. Por quê? Porque Jesus aqui também, ele citou uma passagem lá de Deuteronômio, lá de Davi, quando Davi foi no templo e comeu os pães. Jesus conhece a Bíblia. E você também conhece? Então, o versículo de hoje está lá em Salmos 119:11, e ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Vamos falar mais uma vez? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Guardem a palavra de Deus no coração, crianças. Aprendam, memorize e guarde no coração. Porque assim como Jesus tinha resposta para tudo, porque ele ouvia a palavra de Deus e conhecia a Bíblia, você também pode ser assim. Se você estudar a palavra de Deus, guardar na sua cabecinha, tá bom? Para não pecar contra o Senhor. E agora, para terminar a aula de hoje, nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Vamos lá? Bom, passou. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, por essa história de hoje, Pai. Senhor, continua nos ajudando, Senhor, a sermos como teu filho amado, Jesus, amoroso, Senhor, que veio a este mundo por amor a nós, ó Pai, que quando esteve aqui nesta terra, Senhor, só demonstrou amor, compaixão e misericórdia, Senhor Deus, ó Pai, que nós sejamos como teu filho amado, Senhor Jesus. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti, como diz o nosso versículo de hoje, que está lá na tua santa palavra, ó Pai. Abençoe a nossa semana, Senhor, e que a nossa semana seja reflexo, ó Pai, do nosso domingo, Senhor Deus. Que não só no domingo, mas que todos os dias da semana nós possamos te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Eu oro, Senhor, agradecida, abençoe a cada criança que assistiu, Senhor, cuide delas essa semana, abençoe as famílias, abençoe o lar de cada uma delas, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças, até a próxima aula.